Saúde, força e fé para vocês. Hoje nós estamos aqui com um convidado literalmente iluminado. Iluminado nas ações, iluminado nas palavras, iluminado com seu network, seu relacionamento e aquilo que ele traz dentro de si e vai frequenciar, vai emanar para você. Você vai descobrir. São duas coisas que ele tem. Um é um conhecimento profundo da arte suave do jiu-jitsu e o outro é um conhecimento profundo de tecnologia. A gente vai tentar fazer esse mixer aqui no CEO TV Podcast com esse amigo sensacional, essa pessoa carismática, esse ser humano incrível, iluminado, que é o Léo Cunha. Está aqui conosco, esse empreendedor na área do jiu-jitsu e na área da tecnologia. Legal, Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar por aqui, obrigado por conhecer esse projeto bacana. Cara, muito obrigado pela sua amizade, a sua educação. Você é um cara que está sempre com um sorriso no rosto. E isso traz uma energia, uma frequência muito importante para quem está ao teu lado, cara. Então eu tive já em 2 ou 3 oportunidades na sua academia, junto lá para fazer o apoio lá para Horion e, cara, é sensacional o ambiente que você criou lá no seu business, né? Como você falou, né? E aí, pessoal, a gente vai aprender hoje primeiro muita coisa do jiu-jitsu. O pessoal do jiu-jitsu aí pode mandar perguntas. A gente vai tentar ler todas as perguntas. O pessoal de empreendedorismo também pode mandar suas perguntas, que a gente vai ter um momento aqui para ler para Léo, para vocês também participarem desse momento aqui conosco. Antes de começar, Léo, o nosso podcast, a gente sempre tem, independente da religião da pessoa, a gente gosta de aqui abençoar quem vem aqui com um salmo, tá? Beleza. E a gente vai aqui para você falar do Salmo 1 da Bíblia, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e suas folhas não caem, porque tudo quanto Léo fizer prosperará. Pô, amém. Obrigado. É esse aí, o Salmo 1. Se as pessoas fizessem um pouquinho desse salmo no dia a dia, seria um mundo totalmente diferente, né? Com certeza. Antes desse passeio, nossa conversa, você vai falar muito aí das histórias que talvez muita gente não saiba aí do nascedouro do jiu-jitsu e até como o jiu-jitsu pode ajudar os executivos e os empreendedores que nos veem aqui. A gente faz aqui um break the ice com todo mundo que vem aqui. Tá vendo essas cartinhas que estão aí na sua frente? Uhum. Você aqui faz embaralha. São cartinhas de life coaching. E você vai escolher aleatoriamente 2 cartinhas aí para você. E eu vou escolher 2 cartinhas aqui da cor azul, que são cartinhas de business coaching. E aí eu vou perguntar a você e você vai perguntar para você mesmo essas cartas verdes e vai responder aqui para nossa audiência, para que as pessoas possam conhecer mais no que o destino e o aleatório traz para tu. Então, vamos lá. Quais aspectos da sua vida não estão do jeito que você queria? Boa. Eu acredito que as pessoas hoje, pelo menos assim, eu acho que muita gente reclama do que não tem. Rodrigo, eu tento valorizar as coisas que eu tenho. Eu sou um cara muito feliz. Claro que a gente quer mais. Então, assim, tem as escolas de jiu-jitsu. Elas estão indo bem. Claro que eu quero que elas frutifiquem mais. Eu acho que eu já tive momentos no meu trabalho, vamos dizer, pessoal, fora jiu-jitsu, de tecnologia melhores. E eu acho que o mercado, às vezes, está em baixa. E aí a gente fica um pouco mais frustrado, mas eu acho que faz parte do nosso dia a dia a gente aprender a lidar com as frustrações. Então, se você me perguntar assim, qual o aspecto que eu queria
que não tá do jeito que eu queria. Eu acho que o meu trabalho com tecnologia hoje, ele não tá do jeito que eu gostaria, mas isso não me torna menos grato pela oportunidade que eu tenho hoje. Acho que é um momento de resiliência, de aprender. Resiliência. Perfeito. Agora é minha vez aqui de lhe bombardear aqui. Pergunta de business. Como você pode incentivar autonomia e responsabilidade em seus liderados? Pô, maravilha. Eu tinha uma métrica que ninguém, até uns 10 anos atrás, ninguém tinha me pedido demissão, e eu tinha um orgulho disso. E aí, a primeira vez que me pediram demissão, eu fiquei sentido. E aí eu parei para refletir, e eu cheguei à conclusão que nada do que eu fizesse podia fazer com que a pessoa ficasse. Era uma razão pessoal e o cara resolveu ir embora. O que eu acho é o seguinte, toda vez que você tem um desafio na vida, no trabalho, você tem a maneira negativa de ver e tem a maneira positiva de ver. E eu acho que cada pessoa ela é motivada de uma maneira diferente. Quando eu converso com alguma pessoa, seja ela no jiu-jitsu ou no trabalho, eu tenho que entender quem é aquela pessoa, de onde ela vem e o que vai fazer ela motivar. Então, acho que a motivação, ela funciona melhor quando eu conheço você e eu sei o que te toca e o que te faz andar, o que te chama no desafio. Tem gente que só quer saber da qualidade de vida, tem gente que quer saber só de dinheiro. E eu tenho que motivar essas pessoas de maneiras diferentes para ser um bom chefe. Perfeito. Agora é a sua vez. Minha vez. Sua vez. O que você pode fazer por si mesmo hoje para ser mais feliz do que foi ontem? Eu trabalhei com um executivo argentino chamado Sérgio Quinones, o cara é sensacional. Ele era tão gente boa que eu falava, não diz que você é argentino não, diz que você é uruguaio, porque o uruguaio é mais tranquilo que o argentino. Um abraço pro Sérgio, se ele tiver a oportunidade de ver isso aqui. E ele me dizia uma frase que eu guardei comigo, que era paciência e bom humor. Então, quando eu fico frustrado em alguma coisa na minha vida, essa frase vem. Aí eu penso, não, beleza, tá ruim. Paciência e bom humor. Então, você falou do sorriso, eu tento manter a paciência e o bom humor sempre que eu posso. Às vezes a peteca cai, como qualquer outra pessoa, mas eu acho que se você tenta enxergar um lado positivo na dificuldade e você é paciente para isso, acho que você consegue evoluir. Então, essa é a resposta. Agora é minha vez aqui, para a gente finalizar esse bloco aqui. Você faz o gerenciamento da sua rotina? Quais os resultados práticos que este planejamento produz? Eu anoto, eu me mando o WhatsApp frequentemente com as coisas que eu não posso esquecer, além de usar agenda, botar alarme. Eu faço um planejamento, eu tento seguir a risca, muitas vezes ele sai do controle, e aí tem uma outra frase, eu gosto de frases, você vai perceber. Eu tive um chefe que dizia que notícia ruim não mata, o que mata é susto. Então, quando vem uma coisa tipo, a notícia é ruim, beleza, o problema é o susto, que às vezes você não está esperando e te atrapalha tudo, mas eu acho que aí eu volto para a primeira frase. Então, assim, eu tenho um planejamento, muitas vezes ele vai por água abaixo, eu tento me desdobrar em 530 para resolver tudo, mas eu tenho que entender que eu não sou capaz de resolver tudo, embora eu tente. Então, eu sigo eu tento me organizar, eu sou um cara bastante organizado, mas não tem milagre. A gente, antes de começar a falar de jiu-jitsu, a gente vai inverter aqui, a gente naturalmente a gente vai conversar sobre o teu storytelling até você chegar onde você está, com aquele templo maravilhoso que você criou aqui em São Paulo. Jiu-jitsu sempre foi muito associado a Rio de Janeiro, né? E São Paulo tem uma academia que, como poucas no mundo são, né? Obrigado. Mas a gente vê que esse business tem modificado muito. O business do jiu-jitsu, como o business de tecnologia, a cada ano que avança é uma coisa totalmente diferente. E aí, o UFC vai fazer 31 anos agora em novembro, né? E o UFC lançou esse final de semana um novo programa chamado UFC BJJ. Queria que você falasse um pouco esse storytelling do propósito que começou o UFC e agora uma competição com o cinturão do UFC BJJ, que isso é uma nova porta de business para todo mundo, né? Exato. Um abraço aqui para o nosso grande mestre Rorion Gracie, o cara que inventou o UFC. Vamos lá, o UFC ele começou, eu acho que o surgimento do UFC foi uma sacada, uma ideia quase que natural. Se você
ouviu, e com certeza ouviu as histórias do Rorion, do pessoal que começou a levar para os Estados Unidos o jiu-jitsu, era aquela história, o cara estava dando aula, vinha alguém para desafiar ele tinha que lutar. Então, quando eu era moleque, Rodrigo, chegava na minha casa as fitas VHS dos caras lutando no porta-aviões contra os militares. Aí, luta de garagem. E eu ficava assistindo, eu comecei no jiu-jitsu com 5 anos, eu ficava assistindo isso com 12. Eu, meu pai, ali assistindo e tal. E eu acho que o surgimento do UFC foi o que consagrou o jiu-jitsu como a melhor luta, a melhor arte marcial que se vê. E a gente, quando alguém vem e fala, com todo respeito às outras artes marciais, quando alguém vira e fala, pô, meu filho luta Krav Maga, Kung Fu, eu falo, pô, legal, pela disciplina, pelo esporte. Mas para a defesa, eu não acho uma arte marcial completa, com todo respeito a elas de novo. Mas, e aí eu faço a brincadeira dizendo, ó, se a arte tal fosse tão boa, o campeão do UFC era versado nessa arte. E hoje o cara no UFC, ele não consegue se projetar se ele não tiver uma luta completa, que é o caso do jiu-jitsu. Alguns até tentam com o wrestling e tal, mas você vê que o wrestling tá indo pro lado do jiu-jitsu, até o judô olímpico agora tá mais flexível indo pro lado do jiu-jitsu. E o surgimento do UFC BJJ é fantástico, porque abre um outro leque para uma outra modalidade. E eu estava falando ontem com o Ricardo Almeida, o Cachorrão, não sei se você lembra dele, foi técnico do Khabib, e ele tá no evento. Eu falei, cara, me manda a foto. Ele mandou foto da arena, mandou mensagem. Foi legal pra caramba, porque você olha uma arena diferente, com regras diferentes, e nada mais justo pro esporte que, se não for o que mais cresce no mundo, é um dos maiores. Tá virando uma febre. E você que nunca praticou jiu-jitsu, que está em casa, minha recomendação é a seguinte: faça uma aula. Se dê a oportunidade de experimentar o jiu-jitsu, que eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Um dos grandes, eu acho que talvez um historiador moderno do jiu-jitsu é o Pedro Valente. Sim. Conversando com ele em alguma oportunidade de uma live, e ele sabe histórias muito detalhes das lutas de que Hélio Gracie fez, que quase ninguém sabe esses detalhes, né? E ele falou para mim que o jiu-jitsu, na verdade, praticado por Hélio Gracie quando estava lutando, também tinha parte em pé. Sim. Também tinha parte em pé, não era só a projeção do chão, mas também tinha parte em pé. E isso, com o tempo, foi em direção às competições, terminou mais no chão, né? E eu queria saber o seguinte agora, o teu nascedor no jiu-jitsu, por que você fez jiu-jitsu? Porque você tem quase a minha idade, né? A febre do momento era o karatê. Era Bruce Lee, era Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, era o Karate Kid, que foi um sucesso mundial. Então aquilo foi uma febre nas escolas de karatê e todo mundo queria fazer aquilo lá, né? E o judô, que era o que talvez para o público leigo o mais próximo do jiu-jitsu, né, que tem um pouco de luta agarrada, era visto muito mais como um esporte de colégio, né? Ou para quem chegava a treinar, que gostava, botava o filho para competir oficialmente, para querer competir. Mas o jiu-jitsu praticamente não se escutava falar. Não era conhecido, isso aí. Eu que morava no Nordeste nessa época, não se ouviu falar na palavra jiu-jitsu até aparecer o UFC. Então eu queria saber disso aí, o que é que te fez te dar esse clique para escolher o jiu-jitsu? Na verdade, não foi, o engraçado é que não foi uma escolha minha. Eu comecei no jiu-jitsu com 5 anos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e os meus pais é que me levaram. Então, abri uma academia perto de casa e provavelmente eles tinham escutado falar pelos jornais da família Gracie e me levaram. Então, eu não me lembro exatamente da minha primeira aula, mas eu lembro claramente do ambiente. Já nasceu no professores, exatamente. Então, assim, eu tive o privilégio de ter aula e de conviver com grandes campeões. Eu acho que eu tive a sorte, eu acho que foi Deus, eu acho que foi sorte de me botar lá. Eu fui aluno do Jean-Jacques Machado, do Leão Teixeira, que é o Zé Beleza, que foi o cara que eu tive mais tempo de convivência no jiu-jitsu. Depois o Carlinhos, o Carlos Gracie Júnior. E no meio do caminho, eu cresci na turma do Ryan Gracie, do Rollizinho, filho do Rollis, do Igor, filho mais novo, do Gordo, do Gordinho, do Draculino, do Soca, do Soneca, de todos esses caras. Então, são
amigos de infância que viraram lendas do jiu-jitsu. E no começo era tudo muito roots mesmo, era lona de caminhão no tatame de palha, a academia era numa casa, tinha o tatame das crianças, que era onde eu ficava, na mesma turma do gordinho, o Soneca era o aluno mais velho da turma e o gordo, e tinha o tatame maior, tinha uma salinha de musculação improvisada, e tinha uma sala maior com uma pista de corrida em volta, onde treinava o Rickson, o Carlinhos, os caras mais velhos do que eu e que são lendas do esporte hoje. Aí conheci o Royce, o Rorion, o Hillion, todos esses caras eu tive a oportunidade de ir para a colônia de férias junto com eles. Então, sendo muito sincero, se você rolar uma bola de futebol para mim, eu faço 0 embaixadinhas. Mas jiu-jitsu eu acho que eu sei alguma coisa. E nesse momento, a gente tá falando de que ano aí você tá... Eu diria que, cara, eu nasci em 78, 83. 83, então foi aí no mesmo ambiente do Rickson ter lutado com o Rei Zulu, né? Por ali, exato. Então o Rickson já tinha 18 aproximadamente, já tinha aquela atmosfera de que seria o novo postulante a campeão da família, né? Tinham lutado com o Rei Zulu, mas o jiu-jitsu ainda era gueto Rio de Janeiro. E era desconhecido no próprio Rio. Quando tinha briga às vezes na escola, e eu falava, não, pô, eu luto jiu-jitsu. O cara, não, você luta judô. Eu falo, não, cara, eu luto jiu-jitsu. E o cara, não sei o que é isso, não, você tá inventando, não conheço. Isso foi bastante tempo assim. Eu acho que o jiu-jitsu no Rio, ele se destacou muito, e essa história é ótima, num evento do Vale Tudo contra a Luta Livre, quando o Valide Maio apareceu, o Fábio Gurgel, e só pra você ter ideia, eu era menor de idade. Eu devia ter uns 16, cara, 15, 16 anos. Tem que olhar a data lá direitinho. Mas por que eu te digo que eu era menor de idade? Porque eu não dirigia e era longe da minha casa. E o meu pai tinha operado o braço, botou um monte de parafuso, ele ficou engessado assim, com a mão dura. E aí eu falei, pô, eu queria ir num evento. Ele falou, como assim, meu filho? Eu falei, pô, um evento de porrada, luta livre, contra o jiu-jitsu. Ele falou, vou também. E aí a gente entrou na fila, e aí o Ryan me viu lá da frente, falou, Léo, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô na fila aqui. Ele falou, vem por aqui. Me botou embaixo do ringue junto com meu pai, pô, engessado. E eu acho que o meu pai ficou mais amarradão no evento que eu, que depois ele começou a assistir todos, a gente foi em todos, cara. O que teve tiroteio, apagaram a luz no Tijuca Tênis Clube, eu tava lá também. E aí foi virando uma febre, eu já tava naquele meio, e foi uma grande parte da minha vida, e hoje ainda é, pô. A gente tem que acreditar muito mérito ao Walid Ismail, que eu conheço ele também, é um cara ótimo, eu gosto muito dele, um cara maravilhoso. Porque tudo surgiu também aqui no Brasil, tem que dar esse crédito para ele. Pô, aquela noite, com um monte de cabeçada ele deu uns caras, brincadeira não. Esse desafio que ele fez esse desafio jiu-jitsu e... Eu acho que ele lutou contra o Eugênio Tadeu. Ele venceu o Eugênio Tadeu. E a partir daí, o Vale Tudo já não tinha anos que não tinha tido o Vale Tudo no Rio de Janeiro. Foi o Vale Tudo TV aberta. Sim. Passou na TV aberta na Globo. E isso foi inclusive case, se mostra naquele documentário daquele nosso amigo, aquele Secret documentário, que foi usado inclusive como case para mostrar o que era um Vale Tudo, aquele evento lá. Exato. E muita gente tira esse mérito aí do Walid de também ser um dos precursores, e o evento dele hoje está lindíssimo. O Jungle Fight. Batalhador. O Jungle Fight é sensacional. Eu já fui lá umas 2 vezes lá, a convite dele, e é um evento que hoje, cara, tá na Globo, TV aberta, né? E agora vai ter o Fight no Milhão, acho que é no próximo sábado aí, né? Onde cada masculino e feminino vão ganhar igual R$500 mil. Isso é bom, isso é bom. Foi um grande salto, cara. Esse cara aí fez... Porque todos os eventos morreram. O de Batarelli morreu, aquele IVC. Teve vários pequenos eventos no Brasil que começaram, mas talvez por uma coisa você ser um lutador, outra coisa você ser um empresário de um business de luta. E não é e tanto nos dois casos, porque eu dou aula de jiu-jitsu e eu tenho as escolas, são papéis diferentes, são desafios diferentes, e é engraçado que assim, ó, conheço professores excelentes que o cara tá focado na aula dele, ele não enxerga o resto do negócio.
E às vezes eu converso com empresários que querem investir no jiu-jitsu e o cara não entende. Então tem que bater palma pro Valide que construiu isso tudo e dizer o seguinte, que é até meio triste, eu acho que lá fora os profissionais de artes marciais do jiu-jitsu, principalmente, eles são mais valorizados do que aqui. Aqui é o berço de ouro da coisa, mas infelizmente a gente não tem uma valorização do profissional. É complicado. Mas isso é culpa nossa, não é culpa deles, não. Verdade. A gente não pode se vitimizar e ter a autorresponsabilidade que o ambiente do Brasil é dos brasileiros, pô. Sim. Se a coisa não prospera aqui é porque a gente, o nosso vizinho, as nossas atitudes um com o outro é para trás. Não é isso? Concordo. Porque, como exemplo, na minha profissão, tem contador, tem advogado, tem um que cobra 100, tem um que cobra 1.000. Isso. Só que os que cobram 100, às vezes dá a impressão que prevalece mais do que o cobra 1.000. E assim é o Brasil, né? Mas a gente não pode pensar assim, não. A gente tem que ir para frente mesmo. Acho que o Brasil, a gente tem muito aí para melhorar. Você vê nos Estados Unidos, eu vim de lá agora, cara, em todo lugar que você vai, que eu andava com essa camisa aqui, que o Rorion me deu, você falava que era um simples praticante ou um simples simpatizante de jiu-jitsu, todas as pessoas, te tratava melhor, te bota um sorriso, no mínimo fala, conheço, respeita, né? É impressionante. E nesse ambiente que você teve dessa casca grossice aí toda, com todas essas lendas aí do jiu-jitsu, né? Você se formou, você se forjou um professor com essa mentalidade, né? A mentalidade talvez da dureza do tatame de palha, né? E isso hoje, o business hoje é totalmente diferente. Muito diferente. A mentalidade que estava lá no passado, hoje talvez não, com toda essa... Então, eu falo, ela assim, o que mudou. Engraçado falar assim que quando eu era moleque, e eu sempre era o mais novo ou um dos mais novos da turma. Então, cara, eu apanhei pra caramba. E é legal quando eu encontro o Draculino, o cara que vai receber a faixa coral agora no final do ano. E eu chamo o cara de general. Pô, general, e aí, tal? Pô, apanhei pra caramba do cara. O cara é gente boa, aprendi muito. Porque naquela época, o jiu-jitsu era assim, você quer ser leão, tem que andar com os leões, fazer o que o leão faz. Então, fazia parte. Hoje, na sociedade que a gente tá, isso não é tão bem visto. Mas eu acho que o essencial do jiu-jitsu, que é promover a virtude, que é melhorar o caráter, a disciplina, você consegue passar para os alunos. Então, assim, eu nasci lá no tatame de palha. O meu tatame nas escolas hoje é um tatame que tem um sistema de amortecimento que absorve 70% a mais de impacto, e eu posso dizer para a mãe da criança, quando eu recebo criança lá a partir dos 4 anos, eu falo, aqui se seu filho cair de cabeça no tatame, claro que a gente não quer isso, mãe. O tatame absorve 70% de impacto a mais. Lá na época era aquela lona, cara. Aquela lona de caminhão. Hoje eu tenho uma lona mais bonitinha, vinílica, que o suor se cai, você passa lá um produtinho, ele fica cheiroso, não fica aquele cheiro pesadão. É uma geração diferente. E hoje, por estar mais organizado, e aí eu tenho que elogiar a Gracie Barra, sem dúvida nenhuma, existe um currículo, uma forma de dar aula, uma preparação para o instrutor. Então, na teoria, se o cara seguir aquela fórmula, ele flui melhor do que antigamente. E isso levou aí 30 anos para ser organizado. E mesmo assim a gente encontra escolas no mercado hoje que não tem organização, que é ruim falar assim que tem o tatame de EVA. O EVA é proibido lá fora. Porque aquilo é uma esponja, cai o teu suor, o meu fica um cheiro horroroso, dá micose, dá um monte de doença de pele. E, voltando no que a gente falou ainda há pouco, tem muitas pessoas que quando vão se matricular ou matricular o filho, não levam isso em consideração. O cara quer olhar só o preço. E aí o cara não dá valor para as proteções que você incluiu no teu negócio para garantir uma segurança melhor. Então você vê que o Leonardo ele fala às vezes como professor e às vezes como empresário. Então eu acho que juntar os dois é muito difícil e prosperar com isso não é uma coisa fácil. É um desafio.
O cliente do jiu-jitsu há 30 anos atrás era o cliente que o forjava para competição. É o cara que ia entrar lá, ia ser moldado lá no fogo, e esse cara ele poderia ou ser um super cidadão, vamos falar assim, Sim. mas ele era um casca grossa. Isso. Ele era um casca grossa, mas por algum motivo, com certeza deve ter tido esses atores aí que não competiram diretamente, foram ser juízes, promotores, desembargadores, empresários, mas esse cara dava duro no tatame de palha igual a você e era um casca grossa, né? Isso. Hoje, a gente tem uma turma que quer fazer o jiu-jitsu porque o jiu-jitsu virou, no mundo, uma coisa cool, uma coisa legal, Sim. uma coisa legal para tirar foto e mostrar na empresa que eu faço uma arte marcial, mas não quero cair, não quero me machucar, não tenho tempo para fisioterapia, eu quero fazer uma arte marcial soft, não quero Entendi. ter nenhum tipo de problema, tampouco machucar o meu dedo mindinho. Isso é um aspecto do próprio incontrolável, vamos supor, é um avanço da linha do tempo da sociedade e do business. Como, por exemplo, na sua época, treinar mulher era quase impossível. Hoje a gente vê isso muito Sim. no Instagram, mundial, as mulheres aí, acho que muito... Quem está na dianteira disso é a Kyra Gracie, né? Mostrando esse negócio de empoderamento, mais o jiu-jitsu, mais segurança social para a mulher. Então, como é que você vê isso hoje? Desse cliente antigo, que era você, que o pai colocou lá para se forjar um guerreiro, se formou, além do guerreiro, um cidadão, um empresário, um cara que trabalhou em multinacional, mas que no fundo é um samurai pronto para a guerra do jiu-jitsu. E hoje não, hoje o cara não quer ser o samurai, o cara quer ser um jiu-jitsu ali, usar uma faixa rosa talvez, inventar tudo que tem hoje, né? Eu vou te responder com os dois papéis. Como professor, primeiro, é assim, quando você fala de luta em pé, e hoje se fala pouco de defesa pessoal, mudou muito. Quando eu era moleque, lá na academia, do Clube Gracie, no Olegário Maciel, quando começou tudo, eu lembro que na sala tinha umas placas de madeira, lição 1, defesa de paulada. Eu fiz demonstração de defesa de paulada na TV Manchete, só para você lembrar de tempo. Mas assim, e hoje as crianças pequenininhas eu continuo ensinando, tá? O jiu-jitsu, ele era para, é o que você falou, forjar um guerreiro. E a virtude vinha junto com o guerreiro. O casca grossa podia ser igual uma arma. Você pega a arma, ela pode ser da polícia e defender o cidadão de bem, ou ela pode ser do bandido e assaltar o cidadão de bem. E a gente trabalha para fazer a coisa correta. Não é porque está todo mundo fazendo errado que eu vou fazer errado. Mas essa parte do jiu-jitsu hoje, aonde tem muito faixa preta que não sabe defesa pessoal, aí eu vou defender lá o Carlos e o Hélio, que eles entendiam que o cara, para ser faixa preta, ele tinha que saber fazer defesa pessoal. E na escola, às vezes eu recebo um faixa preta que não sabe amarrar a faixa direito, não sabe dar um rolamento, não sabe fazer defesa de paulada, não sabe fazer um pisão. Com todo respeito, para mim, esse cara, eu não daria faixa preta para ele. Recentemente, eu não vou entrar em nomes aqui, eu soube de episódio de aluno que troca de escola para ir trocando de faixa. O cara dá aquele migué, fala, não, pô, eu tô trocando porque não queriam me dar a faixa, se eu vier para cá tu me dá a faixa preta, e tem escola que dá. Cobra lá uma taxa do cara e tal. Então, nem todo mundo faz isso, não sou eu que vou gerir, nem controlar, nem apontar dedo para ninguém, mas, sobre o ponto de vista de esportivo, tem um jiu-jitsu hoje que aquele jiu-jitsu de o cara na meia guarda o tempo inteiro, eu acho feio. Perdão, eu acho feio, eu acho sem graça. Às vezes você tá olhando a luta e fala, pô, vai ficar só nisso. Aí tem vantagem para um lado, vantagem para outro, ninguém fez ponto, a luta não evolui, não anda. Chato de ver. Então isso é ruim pro esporte. Agora, pro empresário, eu tenho um monte de aluno, os caras são executivos. Eu tenho aluno dentista. Se eu não tomar cuidado com esse cara, ele machucar a mão, ele não volta. Então assim, a Gracie Barra, por exemplo, ela tem uma metodologia que ela divide em fases do jiu-jitsu. E na fase 1, que eles chamam de GB1, a gente chama de GB1, o aluno não luta com o outro. Que é legal, porque o risco dele se lesionar é muito pequeno.
Só que é frustrante para o aluno a médio prazo, porque o cara foi lá para lutar contra a pessoa. Então o professor tem que gerir esse avanço para não perder o aluno. Então é aí que tem que ter uma organização mental para o professor de jiu-jitsu Leonardo não brigar com o empresário Leonardo de jiu-jitsu. Porque ninguém quer perder aluno. E quando você perde o aluno que o cara se lesionou, o cara some 2, 3 meses, e aí fica com preconceito, fica com medo de voltar. Então, o jiu-jitsu ele evoluiu muito, mas existem mecanismos de segurança que garantem a segurança de uma prática boa de jiu-jitsu, uma prática segura de jiu-jitsu. Eu acho que evoluiu muito. Eu acho que hoje a metodologia, o professor que controla melhor a aula, ele consegue garantir que o aluno se machuque menos. E aí eu brinco nas minhas aulas, por exemplo, quando o cara se machuca no futebol, falo, cuidado, cara, futebol é um esporte perigoso. Acontece lesão no jiu-jitsu, acontece. Mas nas minhas escolas, eu percebo que o aluno se lesiona muito mais fazendo outra coisa do que na própria aula de jiu-jitsu. E olha que tem rola. Eu acho que tem aulas e aulas, tem que ver quem é o público. Tem o cara que quer ser cool, quer botar um kimono, amarrar a faixa, falou, luto jiu-jitsu, mas não é aquele jiu-jitsu. E tem os caras que querem ir pra guerra. O que a escola tem que saber fazer é acolher esses dois públicos de formas diferentes para o negócio fluir, e o professor tem que ser muito hábil para identificar e garantir a segurança de todo mundo, entendeu? Não botar o sanguinário para lutar com o cara que chegou agora é uma dica importante. Imagina o cara que é dentista, neurocirurgião, depende da sensibilidade da mão, o cara toma uma mão de vaca no dia anterior, o cara vai ficar meses sem poder exercer Exato. Eu dou aula para um neurocirurgião, aula particular e em grupo, e graças a Deus o cara, num abraço aí pro Mário, ele nunca se machucou, gosta pra caramba, tá lá o tempo inteiro, e ele tem essa preocupação sem dúvida nenhuma. Se eu não me engano, ele até tem um seguro para as mãos dele e tal, mas zero lesão até agora, graças a Deus. Porque isso, como você falou, eu vi uma entrevista antiga do Rickson que ele também admitia isso, a evolução do tempo no ensino do jiu-jitsu, né? De que tem cara que chegava nos Estados Unidos que não estava afim de lutar, tão pouco de competir. O cara só queria ir para aula, fazer uma atividade. Dar uma suada, exatamente. Aprender ali uma defesa pessoal que ele estava achando legal e ir embora. O cara também não estava preocupado com faixa. Mas o aluno também muda, hein? Eu tenho um aluno. O que acontece? É o Akira. Gente boa demais. O Akira perdeu, cara, em um ano uns 35 quilos com a gente. Puxa. E aí, ele vem de uma família que outras pessoas também lutam. O cara chegou sempre mais aguerrido, querendo prestar atenção. E eu acho até, a gente nunca falou sobre isso especificamente, mas eu acho que ele começou no esporte para emagrecer. E foi pegando gosto, pegando gosto, pegando gosto. E a gente fez um campeonato interno lá agora. Cara, o cara arrebentou, foi bem pra caramba. E aí, o que acontece? E aí eu vou falar do poder da transformação. Hoje, ele cuida mais da saúde dele, tá fazendo musculação, tá preocupado com alongamento. Ele vem, agora não vem mais, no começo vinha com anotações. Cara, hoje eu queria fazer só isso, porque eu tava lutando no dia tal com fulano e tal. Eu tenho um aluno que filma a aula. Ele filma a nossa aula e depois ele vai pra casa e assiste. E eu tenho outro que o pessoal brinca dizendo que ele tem o querido diário, que ele anota, o dia tal, lutei com o Rodrigo, ele me finalizou, pô, não há melhor que na guarda. Aí a gente reproduz a situação e fica treinando. E o que eu acho legal? Essa resiliência que o cara traz no jiu-jitsu e essa vontade de aprender vai refletir no trabalho do cara, na rua. Essa modificação, e aí eu criei uma faixa e pendurei na porta da escola, não sei se você viu, o jiu-jitsu mudará a sua vida, e o telefone. E o mudará e o telefone estão em vermelho, o resto é tudo em preto. Porque a gente lá na escola, nas escolas, a gente tem diversos depoimentos de pai falando que o filho melhorou. Do cara falando, pô, minha vida melhorou pra caramba, fiz novos amigos. E se você parar pra pensar, a aula de jiu-jitsu, o cara vai lá e briga com outro cara. Aí os caras saem na porrada, depois abraçam e falam, pô, obrigado, foi bom pra caramba, me mostra aqui o que você fez. E eu com satisfação, eu vou dizer que os meus amigos mais próximos eu tenho do tatame, cara. Saem na porrada com o cara e são os amigos que eu tenho hoje no dia a dia. E uma coisa incrível, não sei se você viu um documentário que está no Netflix, que é como criaram aquela música We Are The World. Vi.
E aí o Quinton Jackson, que é o maestro, né? Que o cara teve a capacidade de reunir aquelas grandes estrelas para gravar uma música numa noite. Ele botou uma faixa na porta que as vaidades fiquem Fiquei aqui. do lado de fora da Onde porta. foi isso aí? O bonito do jiu-jitsu é que você pode ser o ministro do STF e você vai rolar com o lixeiro. Então, no tatame, todo mundo tende a ser igual. Isso aí. Enquanto tá ali na aula, todo mundo é igual. Depois você pode pegar o seu poste e ir embora e eu pego a minha bicicletinha e ir embora. O cara da bicicletinha pode dar uma canseira no cara do poste lá, que é um ministro, e vai ser todo mundo igual. Então, eu queria que você falasse do poder transformador do jiu-jitsu e para as pessoas que são mais 40, as pessoas que são mais 30, que acham que tô velho para começar essa brincadeira aí. O quanto isso pode mudar a dimensão pessoal dele, abrir, como você falou, amigos. Não é fácil hoje fazer amigos, sobretudo em São Paulo. E o quanto isso pode se estender até na profissão dele, de melhorar várias coisas aí das janelas da alma dele, que vai melhorar a vida dele. Vamos lá. Da questão da igualdade, o tatame costuma mostrar quem você é. Cada aluno ele desenvolve um estilo dele de luta. Então, o cara mais flexível tende a ser mais guardeiro, jogar por baixo. O cara com mais musculatura, o cara mais forte, gosta de amassar os outros. E o jiu-jitsu ele vai modificando isso dentro do cara. Então, para quem nunca tentou, e é engraçado assim, eu tenho alguns exemplos muito bons. Eu tenho um grande amigo, há 20 anos o cara é meu amigo, chama Paulo Henrique. E no começo ele falava, dois caras se agarrando. Aí eu falava, cara, você nunca foi lá. E ele é um cara mentalzão, ele gosta de xadrez, ele gosta de discutir filosofia. Eu falei, cara, você não foi. Resumo, tem um ano e meio, o cara é meu aluno, levou o filho dele deu uma parada que entrou pra faculdade, levou o filho dele de 17, 18, criaram uma conexão nova por causa do esporte. O cara não falta uma aula, pode estar frio, pode estar chovendo, o cara não falta. E ele fala pra mim, cara, isso aqui mudou, minha cabeça mudou. Ele começou a cuidar mais do corpo. Ele fala, cara, não, porque agora eu penso mais assim, eu penso mais assado. O jiu-jitsu, ele atrai a pessoa e segura a pessoa, não é só pelo aspecto físico de emagrecer da saúde. É a cabeça, que é um jogo de xadrez. Você fala, eu vou fazer assim, que o cara vai fazer assado, eu vou pegar ele aqui. Aí deu certo uma vez. Na segunda tu vai tentar, o cara já tá ligado. E aí tu tem que tentar outra coisa. Você vai se desafiando e desafiando o cara. E você falou de idade, eu tenho um cara que é o Bruno, alemão, Bruno Schrange. Começou o jiu-jitsu com 54 anos. Tá com 58. E eu diria que ele é o aluno mais jovem de espírito que a gente tem na escola. Todas as vezes que as pessoas falam de idade, eu falo desse cara. O cara começou, ele se aposentou, falou, eu vou fazer jiu-jitsu. E ele fala, cara, eu tentei outras artes marciais, e aí eu não vou citar para não parecer que eu tô falando mal, que lá a aula era uma brincadeirinha. Aqui não. Aqui, e é engraçado, você vai ver e fala, aqui o cara vem para te matar, e o cara vem te amassar e tu tem que sair dali. E quando acaba os 5 minutos, dá um abraço, o cara fala, obrigado. E a primeira aula que esse cara foi, que montaram nele, o cara teve uma crise de pânico. Foi chorar no banheiro. Segurei o cara, dei um abraço, olhei pra cara dele e falei, cara, me dá a oportunidade, eu vou mudar a tua vida. E você vai construindo dentro do cara uma fortaleza através do esporte. Então, assim, eu posso ficar aqui 2 horas falando de exemplos disso, de criança de 4 anos, criança de 6 anos, bullying, um monte de coisa a gente pode falar. Mas eu não tenho dúvida, e aí essa frase não é minha, é do Zé Beleza, Grande Leão Teixeira, meu abraço e admiração sempre. Ele fala que, até onde ele se lembra, o único esporte que o cara tem que dar 3 tapinhas e desistir é o jiu-jitsu. Porque no futebol tem 11 caras. Se a gente fizer 5 gols e tomar 8, eu posso falar, meu goleiro é ruim. No judô, que é muito parecido, eu joguei o cara, caiu de costas, acabou a luta. No jiu-jitsu, não, cara. Ou acaba o tempo, ou o cara dá os 3 tapinhas e fala, ó, hoje você foi melhor que eu. Não significa que amanhã não vai ser, que é a mesma coisa, não é. E tem aquela história, frase do Carlinhos, Carlos Gracie Júnior. No jiu-jitsu não tem derrota. Ou você ganhou, ou você aprendeu. O grande problema do jiu-jitsu, e aí vale para todas as idades, é o ego e a limitação da pessoa, a falta de resiliência. A maioria das pessoas desiste, o cara tá na faixa branca. Na faixa branca você ajuda o cara a se desenvolver.
Quando o cara pega a faixa azul e ele começa a ser amassado, é a resiliência do cara que conta. Aí o cara fala, eu acho que esse esporte não é pra mim. E aí, voltando no que você falou ainda há pouco de gerações, a gente vive numa geração que não sabe lidar com a frustração. A galera de hoje não sabe. O cara entra pra trabalhar, ele quer ser diretor em 3 meses. O cara quer lutar jiu-jitsu, ele quer ser faixa preta em 2 anos. E não é assim. A vida lá fora não é assim. O mundo lá fora não é assim. E se você protege demais a pessoa, você cria uma pessoa fraca lá na frente. Uma pessoa que não sabe lidar com o desafio. Sensacional. Tem um vídeo muito interessante da Academia dos Valentes Brothers, o que Pedro chama de High Achievement People. São pessoas de grandes proeminência nos Estados Unidos, autoridades que praticam jiu-jitsu de forma exclusive class lá com eles, né? Aula particular, né? E uma das alunas dele, uma foi a Gisele Bündchen, que virou da esposa. Olha o poder do jiu-jitsu, né? Cai aqui, cai ali, né? E agora a Ivanka Trump, Ela é de defensora. tá fazendo classe de jiu-jitsu, e inclusive na posse de Trump, Pedro Valente estava lá na posse de Trump, um professor do jiu-jitsu estava lá entre as autoridades do mundo com jiu-jitsu. Veja o poder do jiu-jitsu. Então eu queria que você dividisse aqui, para quem está nos escutando, que o nosso público aqui ainda é 64% masculino, mais 30%, mais empresários, CFOs, é um público que está querendo ressaborizar a sua vida e encontrar algo diferente, do que todos esses caras já passaram pelo tênis, talvez pelo golfe, as modinhas executivas, né? E agora o jiu-jitsu, ele tá batendo assim nas portas empresariais do mundo inteiro, que é legal o cara executivo fazer jiu-jitsu. Então eu queria que você dividisse aqui por que esse cara deve trazer o seu filho pequeno para entender jiu-jitsu, depois por que ele pode trazer a mulher dele, que está talvez em casa, como a Ivanka Trump tá, e o marido dela é um cara que é cônsul, é o Geras, né? O genro de Trump, agora que eles estão na França, como se fosse um embaixador americano, né? Porque é legal, de repente, você fazer como o genro de Trump, colocar a mulher dele para fazer jiu-jitsu e a filha, que eu, para mim, tenho 2 filhas. Queria que você dividisse, que com certeza é uma abordagem diferente, né? Com certeza. O garoto, a menina, a mulher e esse executivo aí que é o chefe da família aí. Acho que hoje é até feio falar isso, né? Que é o chefe da família, né? O cara aí que tá teoricamente na liderança. O homem da família, independente de ser chefe ou não. Isso. Exato. Fala que é chefe da família é impropriedade hoje, né? A criança, vamos começar falando da criança. A gente sempre teve e a gente sempre vai ter o bullying. Sempre vai ter. E a criança que comete o bullying, ela comete o bullying com uma criança menor do que ela. Nunca vi ninguém fazer bullying com um cara maior, desafiar o cara maior. E aí, o jiu-jitsu, ele tem esse propósito de tornar o pequeno gigante, né? De despertar a coragem dentro do mais fraco. E é engraçado falar assim que eu mesmo gosto de lutar com os caras grandes. Que o cara grande está acostumado a bater em todo mundo. E aí é um desafio legal. Quando você olha para a criança, onde ela está se descobrindo no mundo, onde ela está entendendo como se socializar com as outras crianças, disputar espaço, dividir coisas, dividir atividades, algumas crianças não sabem lidar com a divisão, com a frustração. E no jiu-jitsu você consegue primeiro criar a questão da hierarquia, tem o professor para orientar. E através de metodologia, nas nossas escolas, por exemplo, a gente faz, sei lá, a brincadeira do touro. O professor finge que é um touro, a criança tem que correr, dar a volta, pegar as costas e botar o gancho. Que lá no jiu-jitsu, lá na frente, se o cara pega as costas do outro e não bota o gancho, não pegou nada, não conta nem ponto em campeonato. E a gente vai ensinando de uma maneira lúdica a pessoa se defender. E aquilo vai empoderando a criança. E eu recebo várias mensagens de pais dizendo, pô, Léo, meu filho brigou na escola. Eu perguntei aí, foi bom ou foi ruim? Você tá reclamando comigo ou tá me agradecendo? Não, pô, tô te agradecendo que ele apanhava do cara mais velho, ele foi lá e derrubou o moleque. Falou, agora você tem que chegar para ele e falar, ó, parou aqui. Então, assim, nas minhas aulas, quando acaba a aula eu faço, lembra do He-Man que tinha uma mensagem no final do desenho? A gente faz um círculo, e aí eu pergunto, tem problema eu perder no jiu-jitsu? Porque a criança não gosta de perder. Aí todo mundo fala, não, tem problema se eu não voltar.
E aí você vai... É uma brincadeira, é igual o Lego, cara. Você vai botando um bloquinho de cada vez, vai construindo dentro da pessoa autoestima. Era tipo ensinamento do seu Miyagi para Daniel San, que ele ia fazendo um monte de coisa, não entendia, e lá na frente... E lá na frente fazia sentido. Então, assim, a criança, ela é uma esponja. Se você plantar coisa boa, vem coisa boa. Então, graças a Deus, a gente formou uma equipe boa de professores que tem boa índole, boa metodologia. A gente consegue lidar bem com o público. E tem episódios engraçados, tipo, a gente tem 2 meninos chineses que não falam português. Escuta, agora estou aprendendo alguma coisa, e não falam inglês, é só chinês. E os professores não falam chinês. Então, para o professor dar aula fazendo gestos e a outra criança entender, é magnífico, cara, é glorioso. E aí a gente é capaz, parabéns aí o Roger e o Antônio, os professores da escola, que conseguem ensinar e conseguem criar virtude nas crianças. Então, tem lá a Joaninha, 5 anos, 4 anos. Outro dia um menino foi tentar beijar a amiga dela à força, e ela foi lá e defendeu a amiga, e o pai veio comentar. Então, não é uma questão da técnica do jiu-jitsu. A técnica de jiu-jitsu é importante, mas é o que você cria dentro da outra pessoa, a segurança que você proporciona na criança para ela se posicionar. E aí a pergunta que você fez, e no adulto? Cara, no adulto é a mesma coisa. Assim, as mulheres estão mais empoderadas hoje, estão mais independentes, todo o respeito do mundo. Mas fisicamente, elas não têm o mesmo poder muscular do que um homem do mesmo peso ou da mesma idade, porque a natureza fez a gente assim. E é importante que a mulher saiba se defender, saiba controlar o espaço dela. A Kira tem feito um trabalho fantástico, tive a oportunidade de crescer no convívio ali com todo mundo, e é muito importante a gente desmistificar isso aí. Existem turmas só de mulheres, existem mulheres que treinam nas turmas mistas com o homem, porque assim, para o homem, quando ele vai lutar com uma mulher, às vezes o cara dá uma segurada. E tem mulher que reclama, cara. E às vezes você vê luta feminina, a pancada rola, um negócio sério, e o que é legal? Ali como esporte é bacana, mas você cria a mesma autoestima onde a mulher tá andando na rua e ela sabe que ela vai se defender. Hoje eu tenho a oportunidade, eu tenho em uma turma, junto com o Luiz, que é o tiozão, professor da escola, a gente dá aula para 5, 6 meninas de 13, 14 anos. E é muito bacana, cara, porque não são crianças, não são adultos, eles ficam transitando ali cada hora de um jeito, mas quando você vê a menina progredindo e você vê a autoestima ali e ela se garantindo melhor, e os pais dessas meninas todos lutam. E ele fica assistindo a aula, que eu gosto. E aí quando eu viro e falo, pô, um dia, se você for numa festinha e um menino tentar te agarrar à força, é assim que você vai sair. E aí volta lá no começo do jiu-jitsu que eu aprendi quando era moleque, defesa pessoal. Então, como é que eu fiz essas meninas irem pro esportivo? Ficou 1, 2 meses dando aula de defesa pessoal. Puxada no cabelo, como é que sai? Segurou pela mão, como é que sai? Atacou o pescoço. O tradicionalzão básico. Então, você vê a Ivanka Trump, a Gisele Bündchen, a Kira aparecendo, divulgando. O cara é espetacular, é mais uma vitória do jiu-jitsu como esporte. E para o executivo, eu vou usar uma frase bem antiga, traga os seus amigos para o jiu-jitsu e os inimigos também. Porque você só vai entender o verdadeiro poder transformador do jiu-jitsu quando você tentar estar na aula. Porque na aula, não adianta se você é forte pra caramba e chegou de Porsche. Tu vai apanhando o cara baixinho de 50 quilos que veio de bicicleta. Outro dia eu recebi um áudio na escola de um cara dizendo, pô, eu fui lutar, cara. Eu já vim de outra arte marcial. E o cara me pegou pelo pescoço e eu tive até que ir pro hospital porque eu tava com dificuldade de engolir, fui fazer um exame para ver se a minha traqueia tava boa. E depois ele, não satisfeito, catou meu braço, parecia que ele tava na final do campeonato mundial. O nome do cara é fulano, ele é faixa tal. Quando ele falou, eu falei, não é possível. Aí eu fui no outro professor e falei, Antônio, esse cara aqui é o mesmo cara que eu tô pensando? Resumo da história, o cara grandalhão tomou uma surra de um cara baixinho, que é bom, foi evoluindo formação nossa lá, tomou uma surra e o ego do cara ficou todo amassado, bicho. E eu acredito que o executivo, quando ele vai fazer um negócio, ele vai comprar uma outra empresa e dá errado, é uma situação equivalente. O cara tem onde extravasar, o cara tem onde aprender, e eu duvido ele pensar em boleto para pagar, em imposto para pagar, enquanto ele estiver tomando uma massa do cara de 120 quilos, ele vai aprender ali.
E ele vai ter que aprender ali que a dificuldade é temporária e que tem que ter uma saída para aquele problema. O natural do jiu-jitsu, que ninguém acha, é que os primeiros anos você vai apanhar mais do que você vai finalizar o game. Você vai só aprender a ser humilde e apanhar e ser apertado o pescoço e tudo. E a sinfonia dos egos, por exemplo, você trabalhar com um cara com alto poder aquisitivo, um empresário, ele chega lá com a sinfonia do ego lá em cima. Todo mundo bate palma para ele o dia inteiro. Todo mundo bate palma, assim, aí vai pegar esse cara da bicicletinha lá e vai amassar ele. Lá vai dar uma chave nele. Então, esse transeunte aí de mente de você agradar o cara que tá dando a bicicleta, o cara da bicicletinha, que é teu aluno também, e esse cara que chegou hoje e tá com o ego ainda, a sinfonia do ego lá em cima, na nota alta, como é que você equilibra essa... Vou repetir a frase do mestre Horion. Não existe aluno ruim de jiu-jitsu. Existe professor ruim de jiu-jitsu. E como eu sou um bom professor, eu vou garantir que o meu aluno aprenda jiu-jitsu. De que maneira? Cara, primeira coisa, eu normalmente não digo que eu sou o dono das escolas. Eu digo que eu sou sócio, digo que eu sou o responsável, porque eu acho que eu não preciso promover isso, a não ser quando eu estou falando aqui. Tem um momento nas graduações. Depois, que nem eu falei que antes da gente começar a gravar, eu não é que eu não gosto, eu não faço questão nenhuma que me chamem de mestre, de professor, mestrão, sensei. Léo, não vou ser melhor. E meu respeito não vai aumentar ou diminuir porque alguém me chama por algum adjetivo. Então, quando o cara chega na escola, a gente recebe ele de braços abertos. Bem, e eu costumo perguntar o que o cara faz, por curiosidade. Às vezes eu tô dando uma aula pro cara e descubro que o cara é presidente de empresa. Outro dia eu recebi um cara da Alemanha. O cara, essa foi ótima. A recepção falou, ó, ligaram pra cá e perguntaram quem que é o brabo, que querem marcar uma aula particular, mas é pra sair na porrada. O cara tá vindo da Alemanha e tem 6 lutas profissionais de MMA. Marcou 5h30 da manhã. Aí o Rodrigo, eu falei, porra, lá vou eu. 5h30 da manhã tem que sair na porrada. Tava com preguiça, tava frio. Falei, vamos lá, né? Aí, cara, cheguei, recebi o cara com o maior cara de brabo, botou aquela coquilha pra proteger. Eu falei, pô, é porrada mesmo, não vai ter jeito. Vou ter que trabalhar. Né? Não é aula tranquila, é porrada, vamos nessa. E em 10 minutos o cara tinha desistido de lutar e virou aula. Foi bom, virou meu amigo. E o cara, pô... O cara veio para desafiar. E o cara hoje é CFO, ele é CFO de empresa, ele vem para cá 3 vezes por ano para fazer reunião de vendas com a equipe dele. E luta profissionalmente. E todas as vezes que ele vem aqui, ele vai lá fazer aula comigo. E a porrada come igual, mas virou um amigo, cara. Virou um amigo. Então, assim, o cara que chega com ego no jiu-jitsu, ou ele desiste do ego, ou vão arrancar o ego do cara. Ou ele sai da academia, ou ele abandona o ego dele, ou alguém arranca o ego do cara fora, porque não adianta. Tem o cara que chega de bicicleta, tem o cara que é músico, que dá essa porrada no cara que é diretor financeiro da empresa, não tem jeito. E com o perdão da palavra, eu acho bonito isso, porque você vai chegar à conclusão sozinho, olhando no espelho, quando você estiver sozinho em casa, que você pode ter $1 bilhão na conta que isso não vai comprar o jiu-jitsu. E o mais importante, se a gente for ali agora numa loja de esportes, comprar uma faixa preta e um kimono, dá para tirar foto, botar no Instagram e falar, faixa preta. A faixa vai lutar para você? O kimono vai lutar para você? Não, então não é exatamente assim. Ali teu ego vai bater e você vai ter que reconhecer a umidade, senhor. Não tem jeito, não. O Mark Zuckerberg é um exemplo disso, né? Mark Zuckerberg, então até o Dana White... falou que ele vai lutar com o Tom Hardy. Eu queria ver essa luta aí. Essa luta eu queria ver. Seria interessante. E o Tom Hardy é duro, né? Ele ganhou... Então, é aluno do Rigan, que foi meu professor, e ontem eu apostei com a Akira, que é esse aluno que eu comentei ainda há pouco, ele falou, não, porque parece que o Zuckerberg construiu na casa dele uma arena, no tatame, e ele faz aula particular todo dia. Eu falei, cara, mas o Tom Hardy entrou num campeonato na Europa outro dia, não sei se você viu, com outro nome e ganhou. E ganhou. Então, e aí o que você falou, as celebridades estão descobrindo, o Henry Cavill tá fazendo agora, e eu acho ótimo, cara. Porque eu falei isso há um tempo atrás, quando você vira para uma mãe e fala judô,
na cabeça dela, são dois japoneses, kimono impecável, vão falar Hai, o outro Hai. E quando você fala jiu-jitsu, ela pensa num brutamonte, pô, cara de maluco, orelha estourada. E aí, eu tenho que elogiar aqui um professor meu que é o Russo, Alessandro Russo. Você olha pro Russo, todo tatuado na cara, forte, orelha estourada, maior cara de mal. Aí você chega e fala com ele, oi, ele fala, oi, tudo bem? Cara, gente boa, as crianças adoram ele. O meu filho de 9 anos falou, papai, eu posso fazer uma tatuagem de uma metralhadora aqui, igual a do tio Russo? Eu falei, pode. Se você diz não, ele vai querer fazer imediatamente. Quando tu tiver 30 anos, tu pode fazer tranquilo. Joguei lá pra frente o problema. Mas o Russo, ele é adorado pelas crianças. Então você percebe que a imagem que as pessoas criam do esporte, ela não é necessariamente a imagem do esporte. E pro cara que nunca fez jiu-jitsu, você percebe logo, você fala, o cara, não, que eu tenho medo de machucar, você fala, cara, você nunca foi numa aula. E o que evoluiu é que hoje existe uma metodologia, uma forma, que é o que a gente segue, para garantir que você não se machuque. Então o primeiro ano do jiu-jitsu do cara é muito tranquilo, é muito difícil o cara se machucar. O que a gente brinca dizendo é que primeiro a gente vicia no esporte, depois você vai descobrir que a gente nunca foi amigo, que a gente vai te amassar. E aí o cara tem que ser resiliente e continuar. E o jiu-jitsu para as mulheres? Tem liderado aí, eu vejo, acompanham a Kira, até o Malvino Salvador também faz algumas sketches com, né, de situações, que aquilo é bom para o esporte, né, para mostrar situações reais, né, de possibilidades de perigo, né? E o que é que você falaria para a mulher executiva, a pessoa que é médica, que é advogada, que também já está mais 30 aí, tá muita gente aí, você vê no Instagram mais 30, fica procurando várias coisas aí na espiritualidade, na outros tipos de atividade física, crossfit e tal. Qual é o benefício para essa mulher ir lá na academia Gracie Barra Santa Amaro e fazer uma experiência com essa arte marcial tão bonita do jiu-jitsu? Eu diria que a primeira coisa que a mulher tem que fazer quando ela vai procurar uma academia, ela tem que escolher uma academia que reflita ou respeite os valores que ela tem. O que a gente faz é que a gente tem um código de conduta de respeito. Eu tenho, sei lá, 8 câmeras na escola, todas as aulas são filmadas justamente para a gente não ter nenhum tipo de problema. E a gente acompanha muito de perto todos os alunos. Só para você ter ideia, a gente vê por aí várias e várias escolas onde o professor passa uma posição e depois ele fica no WhatsApp ali conversando. A gente não. A gente fica na aula o tempo inteiro, olhando o detalhe do cara o tempo inteiro com carinho, porque os professores que eu tenho na minha escola literalmente dão aula porque eles amam o esporte. Para a mulher, eu acho que existe muita questão do estigma, e aí o legal é dizer o seguinte, que quando a pessoa está na luta, a última coisa que ela vai pensar é numa maldade de passar a mão ou fazer alguma coisa. Lá na escola, a gente fica em cima disso. A gente promove campeonatos internos com divisão feminina quando tem um número suficiente de meninas para lutar. E a gente sempre reforça a questão do respeito. Só para você ter ideia, não por questões de assédio e tal, mas eu já tirei, cara, mais de 10 alunos da escola, convidei a se retirar porque o cara não seguia o regulamento, ou não respeitava os outros alunos, ou saía da ética que a gente busca. Então a gente deixa isso muito claro, que existem regras e elas têm que ser seguidas. Para a mulher que, eu não sei se eu vou pro crossfit ou pro jiu-jitsu. O jiu-jitsu, além do benefício físico, que é ganhar musculatura, ganhar mobilidade, emagrecimento, dar uma relaxada muito boa em termos de nervosismo, alívio de estresse, né? Ele vai promover o conhecimento de outras pessoas, você vai ter outros relacionamentos aí, como tem um monte de executivo nas turmas, a gente frequentemente vê alunos fazendo o negócio com outros alunos que se conheceram na academia, criaram uma confiança, criaram networking e a partir dali desenvolveram uma relação profissional fora daquele ambiente. Mas é muito comum e empodera a mulher, deixa ela segura. Ela, assim como a gente falou ainda há pouco do homem que protege a família, é muito importante você saber se defender e você defender os seus. Seja o homem, a família, defender a mulher, a família, mas é importante que você saiba se posicionar e
E tomara que você nunca precise se defender. E é melhor você ser um guerreiro andando pelo jardim do que um jardineiro andando no meio da guerra. Então, eu acho que isso vale para todas as idades, posições sociais, credo, sexo e etc. Tem professora na escola? Infelizmente, não. A gente quer, a gente busca, mas não é por falta de mulher lutando jiu-jitsu. É por falta de preparação e de bom material. Nas nossas escolas, a gente acabou formando todos os nossos professores. Não é só uma questão de ensinar jiu-jitsu. É uma questão de valor, é uma questão de forma de comunicação, é uma questão de abordagem ao pai, ao responsável. Então, as experiências que eu agora como empresário falando tenho de trazer professores de fora não são boas. Não são boas porque, não vou dizer nome, Teve uma cabeça, né? não, teve um professor que durou 24 horas na escola. Que ele olhou para mim e falou assim, não, a escola é sua, mas quem manda no tatame sou eu, quando eu estiver dando aula, e se eu quiser dar fachada no meu aluno, eu vou dar. Aí eu falei, campeão, não dá mais para dar fachada em aluno. Porque se ele é um menor de idade e o pai vê se dando fachada no filho dele, quem vai ficar sem o aluno sou eu, não você. E, pô, no mundo de hoje, onde a gente já tem a questão de bullying, já tem um monte de coisa, vai dar fachada no cara, vai expor o cara a uma humilhação, uma situação vexatória. Por mais que você queira criar uma cultura de guerra e pá. Não é mais um ambiente. Exatamente. E isso eu acho que fez mal pro jiu-jitsu durante muito tempo. É porque a mentalidade da maioria das escolas era a mentalidade do Royce Gracie, de eu sou o cara do jiu-jitsu para estar pronto para qualquer coisa. Mas nem ele mesmo nunca foi. Isso é que eu vejo. Todo mundo que diz que é duro pra caramba, mas você lutou aonde? Você fez o quê? Ninguém lutou nada, pô. Não, e se lutou, eu não lembro, foi o Vitor Belfort. Uma vez um cara chamou ele pra brigar na rua, ele falou, cara, tu quer brigar? Sobe ele no ringue que lá eu ganho dinheiro. Eu vou brigar contigo aqui na rua de graça. Então, assim, ó, eu tive a oportunidade de participar num dia de um seminário do Jean-Jacques Machado, que ele fala, boa noite, vou mostrar para você que jiu-jitsu não é força, que você não precisa. E lembra que o Jean-Jacques não tem uma mão completamente formada. Ele é alavanca, é suavidade. E no dia seguinte, na noite seguinte, eu tive com o Royce que disse, boa noite, vou mostrar para você que a arte marcial foi feita para você arrancar a cabeça de uma pessoa fora. E você vê os dois lados da moeda, as questões complementares, e você vê que os dois são pessoas fantásticas, promovem um valor enorme, com estilos de vida complementares e diferentes, e ninguém tá certo e ninguém tá errado. Mas o que você falou não, porque leão tem que viver com os leões. Cara, tem, mas a gente tá na selva e vai pra guerra? Não. Então, se você quiser forçar isso em cima de uma criança ou de uma outra pessoa, a gente não vive mais num tempo assim. A gente vive muito mais num tempo de vamos agregar, vamos somar, vamos receber o cara. A minha escola, as minhas escolas, não tem catraca. Porque eu não quero barrar a tua entrada. Eu quero que você se sinta em casa. Como é que a gente controla o acesso? O cara subiu no tatame, saiu lá na foto. Se ele não tá com a mensalidade em dia, a secretaria mandou, ei, Rodrigo, tudo bem? Eu vi que você treinou hoje, cara, tem uma mensalidade aqui em aberto, tem como você acertar? A gente trabalha no positivo. Porque eu quero que o cara se sinta em casa, eu quero que ele traga a esposa, eu quero que ele traga a filha, eu quero que ele traga os parentes para ver a graduação. Na nossa festa de graduação, eu boto uma banda de rock dentro da escola lá em cima que você teve, bota a galera lá embaixo, e a graduação, os rolas da graduação são um som de rock and roll com food truck na porta da escola. Porque eu quero que as pessoas se sintam em casa. Interessante. Falando do business um pouco, para quem está aí nos assistindo, onde são as suas escolas aqui em São Paulo? Boa. E como as pessoas podem acessar a sua escola? Legal. Essa pessoa que nunca teve numa escola de arte marcial. Boa. A Gracie Barra Santo Amaro,
o @GB Santo Amaro no Instagram, fica na Adolfo Pinheiro 1100, aqui em Santo Amaro, a 1 quilômetro e pouquinho do Shopping Morumbi. E a Grace Barra Campo Belo, que tem 1 ano de existência, fica no Otávio Tarquínio de Souza, 768, perto ali da NB Steak, ali da vereador José Diniz, e @GB Campo Belo. E o que a gente faz na escola que é diferente também? Quando a pessoa nunca praticou, a gente agenda uma aula experimental que é gratuita, a gente empresta um kimono para o cara, eu não faço ele comprar, porque eu quero que ele se sinta em casa, e aí ele participa da aula normalmente com um aluno mais... com o professor, perdão, mais experiente, e ele fica com o professor. É como se fosse uma aula uma personal dentro da aula geral, para que a pessoa não se assuste, para que a pessoa se sinta em casa. O mais importante é transmitir para o cara que está começando a experiência boa do jiu-jitsu para que ele se sinta bem em voltar. E esse primeiro ano é um ano de aprendizado ali na faixa branca, onde ele vai entender o que ele está fazendo. Quando ele está apto a lutar, que ele pega uma faixa azul, aí o cara já entendeu o esporte, já tem condições de se defender, e aí a conversa é outra. Entendeu? Vai subindo o grau de dificuldade até o cara eventualmente chegar na faixa preta. Uma coisa que eu gostaria também de fazer agora um flashback é quando você decidiu e como e por que virar um empreendedor de jiu-jitsu. Você foi forjado como leão. Talvez já entrou para o jiu-jitsu de competição. Jiu-jitsu Já que competi você bastante. projetava, talvez até, não sei se você fez MMA, na época Vale Tudo, mas todo mundo ali que veio desse seu celeiro aí era preparado para isso. Estava pronto, Sim. se precisasse, estava apto para fazer. Boa. E aí você deu uma virada por um tempo, como você me falou, para a carreira executiva, e aí depois as suas raízes começaram a lampejar no teu coração, outras janelas mentais, e você pôde contribuir de uma forma mais polida, de uma forma mais educada, de uma forma mais estruturada. Aí talvez nesse ambiente você já encontrou o ambiente Gracie Barra com essa estrutura, com essa metodologia toda preparada para esse ambiente, né? Eu queria que você contasse aí lá agora o guerreiro lá do... Boa. Então, eu fiz jiu-jitsu sem parar dos 5 aos 17, 18 anos. Quando chegou a hora de fazer alistamento militar e faculdade, eu tive que escolher entre... Não é escolher, ninguém me forçou a nada, a continuar lutando e virar eventualmente profissional. Disputei brasileiro, fui campeão, estadual, um monte de campeonato. Eu acho que de todos os campeonatos que eu participei, eu devo ter ficado... Minha pior colocação foi tipo bronze. Fui o primeiro faixa laranja do estado do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a competir, eu tinha que ir de amarela para não ganhar dos OWO. Nunca peguei a faixa verde do jiu-jitsu, se não ia acontecer a mesma coisa. Pegou aqueles primórdios do Mundial, aqueles Mundial... Não existia, cara. Não existia. Isso foi sendo criado. Foi sendo criado. Só para você ter ideia, eu acho que o primeiro campeonato brasileiro que foi na Hebraica, no Rio, da Mameluque, foi o primeiro brasileiro que eu lutei. E acho que foi o primeiro brasileiro que muita gente lutou. A Copa Company que teve, eu até falei da outra vez que eu no outro podcast aí, roubaram a minha medalha, cara. Eu fui campeão, ganhei a medalha, aí fui pro retiro da igreja, que eu tava fazendo a primeira comunhão, levei a medalha todo feliz, sumiu a medalha, nunca mais vi a medalha na vida. Enfim, parei por muito tempo. Quando eu voltei a lutar pelo seguinte, eu puxava ferro numa academia e eu pulava corda com os caras do batalhão de choque. Aí o cara falou, pô, por que tu não volta a lutar? Eu falei, não, cara, tô velho. Eu devia ter 35 anos. Volta a lutar. Eu falei, não, eu tô velho. Ele falou, cara, o cara que dá aula aqui é pastor da igreja. Eu falei, como assim? Fui conversar com o cara, o Daniel Correia, o cara é sensacional. E na hora, eu falei, vou voltar a lutar. E aí foi esquentando a paixão, voltando o jiu-jitsu. Já era faixa preta? Não, eu não peguei, eu parei na marrom. E é por isso que hoje eu uso menos grau na faixa, porque eu fiquei 10 anos, cara, sem vestir um kimono. E hoje eu não consigo entender porquê, mas já foi. E quando eu voltei a lutar, a academia foi vendida. E iam fechar o jiu-jitsu. Pô, não vai ter mais. Aí esse cara virou pra mim e falou, pô, vamos lá na Gracie Barra? Aí eu fui conhecer uma Gracie Barra. Quando ele me falou o nome das pessoas que tinham composto e que eu tinha que pedir autorização para abrir uma, eram os meus amigos de infância.
O cara que desenha o uniforme da Gracie Barra foi meu aluno, quando eu ajudava o Zé Beleza a dar aula. E aí, pô, fiz 3 ligações, preenchi o formulário, me autorizaram a abrir a primeira escola Santo Amaro há 8, 7 anos. E aí eu fui repetindo as aulas que eu tinha e seguindo a metodologia, e para mim é uma coisa da aula, que eu brinco hoje internamente, dizendo que é a coisa mais fácil que eu faço dentro do jiu-jitsu, porque para mim é natural, eu gosto de dar aula, eu gosto de ver a outra pessoa evoluindo, eu tenho um prazer em ver o aluno chegar no primeiro dia cabisbaixo, morrendo de medo, e 6 meses depois ele dizendo, vou te bater, fulano, os caras ficam amigos. Eu acho, para mim é muito gostoso ver a outra pessoa, é muito prazeroso ver o cara evoluir, a transformação que você causou dentro do cara. Para mim, eu acho que vale mais a satisfação pessoal do que muito projetos de tecnologia que eu já fiz e não concordava com a ideia do projeto. Essa sua proximidade com os Gracies, ele veio a partir de quando? Já veio dessa tua parte aí de moleque, de aprendendo lá com eles? Desde sempre, cara, desde sempre. Só pra você ter ideia, eu era da turma do Ryan Gracie. O Renzo Gracie, eu vi o Renzo faixa roxa. E sempre apanhei muito desses caras, muito prazer. Eu era o moleque menor da turma, apanhei pra caramba, mas sempre pra mim foi natural. Então, assim, e aí eu digo que foi sorte. Hoje eu falo com muita gente, com muita naturalidade, porque eu conheço o cara a vida inteira. O que eu tenho um pouquinho de dor no coração é que os meus amigos todos estão pegando a faixa coral e eu vou ficar chupando o dedo um tempo aí. O Draculino pega no final do ano. Eu conheci o Draculino, pelo que eu lembro, eu acho que ele era faixa roxa já. Enfim, paciência, vamos em frente. Você teve ligação, ou conhece o Roberto Barão? Também Não. Um grande amigo meu aqui, que também conhece Rorion. Foi também um dos primeiros aqui em São Paulo, com Fábio Gugel e tudo. É Barão Jiu-Jitsu. Legal, não tive oportunidade. Um cara sensacional também. Hoje é um grande amigo, conheci através de Rorion. Ele mora lá pro lado de Aldeia da Serra, de Alphaville. É um grande mestre. E o salto hoje que o Jiu-Jitsu deu a partir do Emirado dos Árabes, né? Que eu acho que é um outro marco lá. Onde é que você estava nesse momento onde que o Jiu-Jitsu deu uma projetada muito grande ali, o Jiu-Jitsu sem kimono, né? E começou ali uma nova indústria. Sim. E na sua academia, como é que você divide essa questão de com kimono ou sem kimono? Legal. Olha só, eu acho que quem sou eu... Esse sim foi o divisor de águas. Eu ia falar sobre isso. Né? Na verdade é o seguinte, você sabe, o que eu sei da criação do ADCC foi com o Nelson Monteiro, Nelsinho, que tá na GB Infinitas, cara de ouro. E ele tinha um aluno, eu não vou lembrar o nome do cara agora, que era tipo John. Não era John. Mas aí o John ia fazer aula e o John era gente boa pra caramba. Um dia chegou uma galera de terno. A gente veio buscar o príncipe John. Como assim? Não, o cara é príncipe. Não sei se você sabe disso. O cara era príncipe lá da Arábia Saudita. Era o Tanum Bin Zayed. Isso, eu não lembro. Então, você vê se sabe o nome ou não. Zayed. Mas o ADCC começou ali. E o que eu acho que foi bacana, e os Estados Unidos têm feito há algum tempo, e o Brasil, infelizmente, ainda não, ele incentivou o esporte, tanto para a força policial, para o exército, para capacitar as pessoas. E eles devem ter percebido, antes da gente, da força transformadora que isso tem na pessoa e botou na escola. Então, as pessoas começaram a ver o poder daquilo, a ver a transformação, o benefício que traz na vida dos outros. E aí, eu acho que eles adotaram. Tanto é que agora, quando o Trump esteve lá, falaram: o nosso esporte nacional é o jiu-jitsu, e a gente quer te agradecer, Trump, pelo UFC, pelo apoio que você dá. E eu acho que essa mensagem está ganhando mais força agora, por causa do Zuckerberg, dos executivos que estão todos espalhando. E eu acho que o jiu-jitsu, faltou para o jiu-jitsu um filme do Karate Kid, do Jiu-Jitsu Kid, ou um seriado que falasse mais disso. Acho que faltou para o esporte. Está em tempo ainda, né? Então, teve alguns lampejos, né? Mas não falou diretamente de jiu-jitsu, como o Rickson fez lá, o Hulk, né?
Fez o Hulk, teve o próprio Rorion, fez muito filme, né? Muito. Fez muito filme. Participou do Máquina Mortífera. Mortífera. O próprio Regan Machado ajudou todos os John Wick, um monte de coreografia de luta ele que faz em Hollywood. Mas... Um filme que retratasse um Karate Kid, um Jiu-Jitsu Kid, eu acho que isso falta, né? Então, até essa série Karate Kid, ela foi ressaborizada agora com o Netflix, a série, né, Cobra Kai, que é muito boa, por exemplo, e veio mais um filme aí, que é o Karate Kid Legends, né? Isso dá um impulso grande para a criançada, né? Dá um impulso grande, mas a criançada ela não vai procurar o jiu-jitsu por causa disso, ela vai procurar o karatê. Vai procurar o karatê. E de novo, olha só. Que é mais plástico para a indústria consolidada de Hollywood ver o chute do que Depende, se você olhar John Wick é todo jiu-jitsu, embora as pessoas não reconheçam abertamente isso. E aí eu vou fazer uma recomendação, não sei se você já viu. O Keanu Reeves fez muito tempo jiu-jitsu com o Regan Machado, que estava lá no Clube Gracie quando eu era moleque, foi meu professor, falo com ele. O Regan criou o jiu-jitsu dentro de Hollywood. Deu aula para o Clint Eastwood, Chuck Norris, esses caras, tudo aluno do Regan. E o Regan tem no Instagram dele um vídeo, um quadro, que tem, lá no John Wick 3, tem um lance que ele tira o cinto e luta com o cara. Tira uma faca da mão do oponente. Tem o quadro dele com o Keanu Reeves de kimono, que faria o Blazer no filme. O quadro, mesmo quadro. Ele rodando a faixa e tirando uma faca de plástico da mão do professor, que era o Regan. E embaixo, o quadro do filme, ele de blazer, gravata, tira o cinto e tira a faca da mão do vilão lá na cena. E eles tiveram a manha de botar a mesma cena junto. Qual é o problema? Quando o cara civil que tá andando na rua e vê o filme, ele não consegue reconhecer ele dentro do jiu-jitsu porque ele tá acostumado a ver o jiu-jitsu esportivo que a gente vê hoje. Não o jiu-jitsu Gracie original, que tá no livro do Rorion, que tá do seu Carlos, do seu Hélio, que é o jiu-jitsu raiz. Então, quando os caras vão na minha aula, falam, pô, a tua aula é old school. Eu falo, não, cara, a minha aula é jiu-jitsu. O old school sou eu. Então, aqui em São Paulo, quando teve o debate, o Datena pegou a cadeira no Pablo Marçal, naquele dia, naquela noite, eu tinha que cobrir um professor meu que estava de férias. Aí eu falei pros caras, ó, sobe ali e pega uma cadeira. Como assim? Eu falei, nós vamos fazer defesa de cadeirada aqui hoje. E fiz defesa de cadeirada e, pô, a galera gosta. Porque hoje no jiu-jitsu, o cara tá acostumado, bateu, chama pra guarda. As academias hoje não tem um espaço adequado para promover a luta em pé. Imagina se o Pablo Marçal soubesse jiu-jitsu e defendesse aquela cadeirada. Então, pois é, disseram que ele era faixa azul. Eu não levei muita... Pelo menos se ele é faixa azul, ele não fez a defesa pessoal. Mas se ele defendesse, ia ser bom pra gente, uma boa propaganda. Exatamente. E essa explosão que o jiu-jitsu deu com o Rorion, né, no UFC, e aí veio também a prática sem kimono, que aí isso aí criou um outro esporte, Hoje a gente tem no Brasil uma iniciativa muito bonita e muito bem feita, aquela BJJ Stars, né? Legal. Que não compete tanto com a DCC, mas em termos de business, qual é a sua opinião? Você não acha que esse UFC BJJ vai meio que com o tempo ofuscar o ADCC e vai incomodar meio os árabes e assim, pô, o que assim, a fatia do bolo do ADCC, que era o mais importante de competição, ainda é o ADCC, é a Copa do Mundo de luta agarrada, né? Sim. Com o UFC entrando nesse escalão, que os árabes ainda botam dinheiro lá no UFC, o que eu sei. Sim. Isso daí você não acha que vai ser meio que um choque de ideias de daqui a pouco dizer é melhor o cara ter o cinturão do UFC BJJ do que ter o ADCC? É uma questão de marketing. Você perguntou, eu não respondi, desculpa. Lá na escola, toda sexta-feira aula é no Gui. É no Gui. Para manter também. E tem outro esporte também, né? E existe muito preconceito. Tem os caras que não gostam do no-gi, e aí você tem que convencer o cara a experimentar, e na minha opinião, quando o cara tenta, ele acaba gostando pra caramba, porque é o mais, se aproxima um pouco mais de uma briga de rua que ele possa ter. Agora, sobre o que você falou, eu acho que é natural, é uma briga de mercado. Se você voltar no tempo, quando o UFC, não vou dizer começou, quando ele atingiu a maturidade, no Japão veio o Pride, veio uma galera para concorrer e eles acabaram comprando. O que vai acontecer agora é que o ADCC é a Copa do Mundo do no-gi. O UFC vai ter que remar e correr atrás e vence quem promoveu o melhor evento. Você vê que a gente tem o UFC, mas tem o Bellator,
tá morrendo. Tem o Jungle Fight. Então... Bellator tá morrendo. Mas... E aí, assim, é uma capacidade de promoção. Eu e você vimos um documentário que fala lá do UFC no começo, e você vê que o quanto ele evoluiu. A questão de segurança do atleta, a questão de patrocínio, regra, luva, mudou muita coisa. Então, eu acho que, aí agora falando como empresário, eu acho que o evento que vai se sobressair, vai sobreviver, é o mais bem organizado, é o mais bem promovido, como qualquer outro negócio. Porque dinheiro eles têm, né? Mas Então, também dinheiro vai os árabes ser têm, de dinheiro, vai ser... Que bom que eles estão disputando com dinheiro. Ruim se fosse sem dinheiro, eles iam cortando coisa. Ou se isso é uma iniciativa dos próprios árabes lá dentro, ninguém sabe, né? Pode ser também, né? Vamos ver o que acontece, mas é uma boa briga de se olhar de eventos. E se você tivesse dar uma dica para pessoa que nunca praticou uma arte marcial, por onde ela começar? Boa. Eu acho que toda arte marcial, ela é bem-vinda pelo esporte sobre condicionamento físico, cardiovascular. A gente vive numa geração que a gente vê que as pessoas estão comendo comida ultraprocessada e não cuidam tanto da saúde. Eu acho que o esporte, seja ele qual for, traz benefícios. A arte marcial, ela traz o benefício da defesa, da disciplina, de você se cuidar melhor na rua, cuidar melhor dos seus. O jiu-jitsu, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muitos praticantes de esporte, ele é a luta mais eficaz que existe. Ah, o cara, luta judô, beleza. Você pega o seu filho e bota no judô, se alguém jogar ele no chão, ele não sabe o que fazer. Você bota o filho no karatê, se alguém joga ele no chão, ele não vai fazer. E, sei lá, eu diria que, não vou dizer que 90%, mas a grande maioria das brigas termina no chão. O cara brigou na escola, um vai jogar o outro no chão e vai dar briga. E aí é jiu-jitsu, cara. Porque senão o campeão do UFC era versado em karatê e, com respeito ao grande Lyoto Machida, grande lutador sensacional, mas ele mesmo teve que correr atrás de cuidar do chão dele para ele poder prosperar. Excelente lutador, pessoa fantástica, admirável, mas jogou no chão, cara, o cara vai ter que correr atrás do jiu-jitsu. E agora não sou eu que estou dizendo, é só você olhar o número de celebridades que tem alardeado e tem feito propaganda pro jiu-jitsu no mundo. Uma coisa que eu achei que é muito diferencial, Léo, na sua abordagem, na sua academia, é que você foi e é ainda um executivo, né? Sim. E é uma diferença também muito grande quando eu converso com o Rorion sobre luta, é uma conversa outstanding, é de uma pessoa... Rorion, pouca gente sabe, mas é advogado também, né? Mas é uma forma de falar educada, uma forma de envolver que é totalmente diferente quando você, de repente, vai em outro tipo de academia, que é aquele cara que não sabe nem se comunicar. Sim. Então, para o executivo, para o que Pedro Valente chama de high-achieving people, ou Ivanka Trump da vida, ela não vai para um ambiente que tenha um cara que tenha uma conversa torpe, uma conversa que não é educada, né? E eu achei isso um diferencial muito grande na tua academia, na tua pessoa, na tua educação, na tua forma de tratar as pessoas. Então, eu queria que você também, aqui nessa reta final aqui do podcast, você contasse um pouco dessa tua área executiva, desses momentos que você, como você falou, você foi um executivo aí que fez um translado, trabalhou em muitas multinacionais, e você com certeza traz para o ensino do jiu-jitsu essa forma de se comunicar executiva. Sim. Que conecta com o médico, com o advogado, assim, pô, aqui é uma pessoa igual a mim. Sim. Dá segurança de eu vir para esse local, do que você ir para um lugar que o cara tá lá, fala as palavras cortando e quer lutar com você. E aqui eu vou me dar mal aqui, né? Exato. Assim, ó, eu acho que quando você procura uma escola de jiu-jitsu, você tem que ser bem acolhido e tem que ter os mesmos valores da escola. E aí, assim, eu tenho a tranquilidade de conversar com o pai da criança no mesmo nível dele. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um número significativo de crianças nas escolas, e você tem que ter uma comunicação clara, fluida, para que ele te respeite quando você disser não para ele. A gente tem um monte de vezes que o pai vira e fala, não, mas o meu filho tinha que estar lutando ali. Aí você fala, cara, se eu botar seu filho ali, ele vai tomar um pau do menino melhor,
E ele vai se machucar, ele vai se frustrar, ele vai querer ir embora. É importante você ter uma comunicação clara, e eu tive a sorte de ter formação, de ter muita presença do meu pai e da minha mãe, família, para poder acolher a família. Então, pô, pensa o seguinte, cara, eu tenho um aluno, que ele nem é meu aluno, olha que engraçado. Eu tenho um pai na escola, que é faixa preta de jiu-jitsu. Um abraço pro Luizão aqui, que, cara, confiou a gente 4 filhos. São trigêmeos, 2 meninas, um menino de 13 anos e um cara de 17. Para esse cara botar 4 filhos na minha escola, quer dizer que ele enxerga valor no nosso trabalho. E é muito importante você mostrar para o pai isso. E eu acho que a minha formação executiva ela me ajuda na comunicação, na organização das redes sociais. Acho que a gente tem que melhorar sempre. Mas na organização dos eventos, no discurso. Só para você ter ideia, na graduação lá na escola, eu começo a graduação normalmente com o uniforme da escola, sem kimono. Quando eu vou falar para os pais, geralmente eu boto uma roupa social, parecida com a que eu estou hoje aqui. Uma vez eu botei terno, só não botei o blazer e gravata. Porque eu tenho que me comunicar com o meu contratante de uma forma executiva, clara, mostrar para ele que tem uma metodologia, que tem um propósito, e depois eu boto o kimono. E a troca de roupa, ela me faz separar na minha cabeça e para as pessoas em relação à minha imagem, quem está ali, se é o professor, se é o executivo, se é um cara organizando. Então, frequentemente eu me dirijo aos meus alunos e aos pais sem estar de kimono, mas com a roupa social, para caracterizar o momento do empresário, do dono da escola com aquilo. E pelo fato de eu ter vindo ainda a ser executivo da área de tecnologia, eu consigo me comunicar melhor do que um professor regular de jiu-jitsu. Isso me ajuda. Então, assim, às vezes eu estou dando aula para um cara que é engenheiro. Eu falo, cara, isso aqui é igual construir um prédio. Jogou a cabeça do cara para lá. Para onde o peso dele vai? Para lá. Adianta eu querer jogar ele para cá? Não. Então, cara, é igualzinho lá no teu trabalho. E eu vou criando metáforas com uma comunicação um pouco mais clara. E eu acho que a gente tem mais sucesso por causa Com disso. certeza. Acho que o Rorion é o cara que nos ensinou isso. No UFC Isso. 1 ele tava aqui. De smoking. Smoking. Pô, chique. A mais roupa mais classuda que um homem pode botar é um smoking. É isso aí. Ele tava de smoking assistindo um campeonato de luta, de briga. Então, mas isso eu deu uma apresentação muito educada, muito elegante para o Sim. mundo do que era a importância do jiu-jitsu, né? E isso tem se perdido um pouco hoje, né? Então, Um pouco hoje, né? mas mudou muita coisa. Com esse evento de home office, por exemplo, às vezes o cara tá de moletom e performa igual. O desempenho do cara é igualzinho. Só que eu acho que muita questão da aparência. Se você leva o seu filho, a sua filha, e você entra numa caverna para botar ele numa aula de jiu-jitsu, a própria criança se assusta, cara. O visagismo é muito importante. Sim. Vai vir até uma pessoa no dia 2 aqui do visagismo, que a forma que você se veste, a forma que você se porta na rede social, a forma que você emana a tua comunicação para o que você quer vender, faz todo sentido. Isso aí. Eu vou aqui, agora a gente tem uma brincadeirinha, tá vendo essa lâmpada aqui na frente essa lâmpada aqui do Aladim? Essa é a alegoria do Aladim, né? Então a gente pede que você segurar essa lâmpada aqui como uma forma dessa anedota e que você possa conjurar 3 pedidos universais para a humanidade ou para uma pessoa querida. Eu mentalizo ou eu falo? Você tem que falar para as pessoas. Não, tá bom. E olha para essa câmera aqui agora para que as pessoas vejam o que você vai pedir, né? Boa. 3 pedidos. Eu acho que o primeiro é o seguinte, eu gostaria que o jiu-jitsu tivesse menos preconceito para que as pessoas praticassem mais e descobrissem como o jiu-jitsu pode fazer bem para as pessoas física e mentalmente. 2. Eu acho que é importante, seria legal que nos dias de hoje as pessoas fossem mais cordiais, respeitosas e éticas no dia a dia. Porque eu vejo que muita gente posta realidades inexistentes. O cara posta uma felicidade que ele não tem de verdade. E
eu acho que a gente tá precisando de um mundo com menos rótulos. Então, às vezes eu brinco com a minha esposa, dizendo que eu sou um bicho entrando em extinção. Porque hoje a gente tem que ter cuidado com qualquer coisa que a gente fala. Se você fala, é o dono, o chefe da família, aí dá briga. Não, o cara tá sendo preconceituoso. Dá um processo. Não, tudo. Então, esse é o ponto. A gente tá num mundo tão complicado que você tem que ter cuidado com absolutamente tudo que você fala para ninguém te rotular. E olha só que engraçado. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu tenho uma picape enorme. Tinha 2 motos, agora tenho uma só. E recentemente eu peguei um outro cachorro que é um pitbull. Eu errei um pouco no tamanho do cachorro, no pedigree dele tá escrito Pit Monster. Cara, se eu botar uma roupa rosa e sair da rua, eu já sou um monte de coisa só pelo fato de ser faixa preta, moto, cachorro. Então, a gente tem que ter muito cuidado de como a gente rotula uma pessoa hoje em dia. Então, e agora eu vou brincar de novo com o Rório. Pô, você vê que nem orelha estourada eu tenho. Que eu acho que eu sei o que eu tô fazendo. Mas as pessoas hoje em dia, eu acho que ia ser bom para todo mundo se a gente vivesse um pouco mais leve e rotulasse menos as coisas. Perfeito. As ondas da internet, elas vão sem controle. Os nossos cortes aqui, eles vão. Hoje o nosso podcast está com uma audiência que chega em 22 países. Bacana. Parabéns. Nesse trabalho aqui, são as ondas da internet, e muito pelo jiu-jitsu, né? Às vezes que Rorion teve aqui, a coisa vai para o Japão, Finlândia, Emirados Árabes. Então eu queria que você mandasse agora uma mensagem para quem, em 2 vértices. Para quem está nesse nosso tempo e espaço aqui de vivência, quem está nos assistindo aqui. E a outra mensagem para quem vai nos assistir daqui a 100 anos. Boa. Porque uma coisa que eu refleti um dia aqui no podcast é que a internet só vai acabar quando o mundo acabar. Ou ela vai evoluir para uma outra coisa que a gente ainda não sabe. Para uma outra coisa que não é. Mas com certeza, esse conteúdo nosso que vai ficar na internet, é possível que daqui a 100 anos, alguém, em vez de pegar um livro de história, ele vai no YouTube e vai ver esse podcast aqui com o Léo, Gracie Barra, que não vai estar nem aqui, já vai estar ensinando. Vou estar lá do outro lado já. Mestres, junto com os mestres lá. Então eu queria que você mandasse essas 2 mensagens. Quem está aqui agora e quem vai nos assistir daqui a 100 anos para frente. Bom, para quem está aqui agora, eu acho que não existe idade para começar no jiu-jitsu. Não existe sexo, eu posso ou não posso, eu sou menina, eu acho que vale a pena você se arriscar, se aventurar, porque os benefícios são enormes. Não existe uma limitação, acho que as limitações, eu não falei aqui, eu fazia triatlo, eu cheguei a fazer Ironman. E uma das frases que eles usam é que tudo é possível, né? Nada é impossível, desde que a tua cabeça acompanhe. Então eu acho que o maior benefício que o jiu-jitsu e o esporte trazem para o indivíduo é a virtude. E eu acho que ela tira aquele teu bloqueio mental. E para daqui a 100 anos é uma coisa um pouco mais difícil. Eu espero que a gente caminhe por um lugar mais positivo e que o jiu-jitsu tenha, de alguma maneira, ajudado mais pessoas a transformar as vidas de uma maneira positiva e que ele continue fluindo e continue sendo um esporte muito praticado, quem sabe o maior do mundo aí. Parece longe, mas não é. A gente está comemorando 100 anos da Academia Gracie. Isso aí, pô. Então é 100 anos de história de jiu-jitsu, então daqui a 100 anos vai ser uma história reescrita já. Vai ser o 2º centenário. Vai ser o 2º centenário. E eu queria que agora você mandasse as considerações finais para quem está nos assistindo aí e deixasse as suas redes sociais, as redes sociais da escola e como as pessoas podem entrar em contato com você e entrar em contato com a escola e fazer esse primeiro passo no jiu-jitsu. Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade. Foi muito bom poder olhar para a minha história sobre o que o jiu-jitsu trouxe para mim. Espero que a gente consiga levar isso para outras pessoas que estão aí assistindo. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pelas redes sociais, @gbsantoamaro do Instagram, tem o www.gbsantoamaro.com.br, @GB Campo Belo, que é a escola do Campo Belo. Ambas estão no WhatsApp no 11 9 4479 1414. E tem o meu Instagram pessoal, que é Léo Cunha, com underscore ele aparecendo aqui no placarzinho eletrônico do Rodrigo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer uma aula experimental, agenda lá na escola. Vai ser um prazer mostrar como o jiu-jitsu pode contribuir com a transformação do seu filho, da sua família em geral. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Eu cometi uma impropriedade aqui de não ler as perguntas do pessoal e o pessoal está me crucificando. Então eu vou ler aqui 3 perguntas. Primeira pergunta aqui pelo YouTube do Flávio Barreto. Professor, como você vê hoje o comércio de faixas? Você já tinha falado aqui, esse cara é de Natal. Vou aí, Natal. Flávio, né? Flávio. Flávio, essa pergunta é boa. Olha só, nas minhas escolas, eu não cobro a cerimônia de graduação. Quando a gente entra em contato com o aluno ou com o pai e vai graduar, a gente fala, ó, essa taxa aqui inclui a faixa do certificado e é uma taxinha básica, barata, porque eu acredito que a faixa é um reconhecimento de um mérito já obtido. Ele não é uma coisa que eu tô te vendendo. Eu tô só te entregando a faixa de uma coisa que você já conquistou. Eu estou reconhecendo o que você já fez. O cara já está pronto para receber a faixa azul. A gente que fala vende. A gente vende o tecido da faixa e o papel do certificado e é só esse o custo que tem. Tem um monte de escola que o cara cobra. Recentemente eu tenho um episódio de um aluno que a gente deu a faixa roxa para ele deu um migué, conseguiu a faixa marrom e trocou de escola e pegou a faixa preta em 1 ano. Na minha opinião, não tem nível de faixa preta, mas eu desejo toda a sorte do mundo e que ele sustente a faixa preta dele à vontade. A gente não vende faixa, o meu faixa preta é faixa preta de verdade. Mas, infelizmente, assim como em outras profissões, tem lá o professor que às vezes no final de ano quer trocar de carro, ele leiloa lá, junta uma grana, cobra R$1.000 de cada um para pegar a faixa preta. Aí vai da ética do cara, não tem jeito. Vou ler aqui a frase aqui de um xará aqui, Rodrigo dos Santos. Professor, tá rolando um vídeo no Instagram que nos Estados Unidos um aluno ficou tetraplégico numa aula de jiu-jitsu e vai receber um seguro milionário, né? Você acha que as academias no Brasil devem pensar nesse tipo de situação e nesse tipo de seguro? Boa. Vou responder essa como empresário, Rodrigo. Eu acho que, do ponto de vista de empresário, é importante ter um seguro, é importante que os professores tenham uma formação com pelo menos primeiros socorros e, além disso, eu acho que tem que ter muito cuidado com o que você faz na aula. Você tem que ter um contrato que fale sobre riscos de segurança, é bom ter um seguro, primeiros socorros, ter as informações sobre o aluno. Agora, evitar alguns movimentos exagerados e que exponham o aluno no risco máximo. Claro, se você vai pular de paraquedas, existe o risco do paraquedas não abrir, você assina um termo e tal, mas você tem que garantir que o equipamento esteja nas melhores condições para garantir ou minimizar o risco daquilo acontecer. E a última pergunta aqui que eu vou ler agora de uma diferente, de uma moça aqui. A Letícia Duarte. Letícia Duarte está perguntando assim, professor, no caso do jiu-jitsu feminino ainda... Peraí, deixa eu estruturar a pergunta aqui. O jiu-jitsu ainda é muito masculinizado. O que fazer na sua academia para permitir uma prática saudável com mulheres? Como eu falei, assim, a gente tem turmas que são majoritariamente femininas, como essa das meninas que eu te falei ainda há pouco, e eu acho que é muito importante você caprichar na postura, tanto sua quanto dos alunos e os professores. Você tem que ter o respeito máximo a outra pessoa, sendo ele homem ou mulher, e eu acho que tem que ter um cuidado especial com as mulheres, não físico, mas na maneira de falar, na maneira de tratar, para que ela não se sinta acuada, não se sinta rejeitada ou discriminada, mas ela se sinta bem recebida e ela pratique o esporte com a segurança que ela precisa ter. E aí, no nosso caso, a gente tem os professores certificados anualmente, instruídos, a gente brifa eles são formados em casa para que a gente não tenha esse problema. É isso aí, pessoal. Então, a gente finaliza aqui mais um CEO TV Podcast com uma aula aqui de cidadania, vamos falar assim, né? É uma introdução a uma nova cidadania, que é uma cidadania worldwide, a prática do jiu-jitsu, assim eu entendo. E eu estimulo todo mundo que está escutando, faça uma visita lá na academia do Léo,
na Grace Barra Santa Amaro. A gente vai colocar aqui depois os endereços aqui no vídeo e você faça essa experiência, que com certeza essa experiência vai mudar a sua vida e a forma que você também vê o mundo e a forma que o mundo te vê. Que a segurança vai e a tua percepção da vida vai emanar e você vai dar segurança para você, para sua família e para quem está ao seu redor. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradeço a todo mundo aí pela audiência e a gente aqui finaliza mais um CEO TV Podcast aqui com essa pessoa aqui iluminada, que tem modificado a vida de tantas pessoas através da prática graciosa da arte suave do Jiu-Jitsu. Saúde, força e fé para vocês. Nos vemos nos próximos episódios e siga o canal. Hey! Obrigado, pessoal. Até a próxima. É isso aí. Pô, Rodrigão, show de bola. Obrigado mesmo.